gerar nada. Não tem como gerar o Davi uma estufa. Não tem como gerar o Davi, né, na cama, dizer, olha, ele vai ser gerado aqui e depois que o ovinho quebrar, né, ele nasce. Não é assim que funciona o Davi. O Davi foi gerado no ventre da Daniele. E o Espírito Santo de Deus, ele tem grande parte nisso. Ele que é a autoridade total sobre isso. Eu vou dizer por quê. Com Davi concorreu milhares e milhares e milhares. Amém? Vou dizer o nome, que as pessoas confundem essas coisas. Acho que a gente está blasfemando se eu voltar. Então eu vou falar que concorreu milhares com ele, para ele ser gerado no ventre da Daniele. Por que ele venceu? Porque ele conseguiu vencer essa batalha. Porque Deus quis e colocou o Espírito Santo de Deus para estar ungindo o ventre da Daniele, para que o Davi fosse gerado em harmonia com Deus. Ele nasceu perfeito, ele nasceu alegre, ele nasceu com uma família abençoada. Por que essa família abençoada? Porque serve ao Espírito Santo de Deus. E quando Jesus estava por vir, Deus poderia muito bem ter pedido um anjo para descer com ele nos braços e colocar em terra, e dizer, ó, coloque aqui, eu quero, e acabou. Não precisa ser gerado no ventre de ninguém. Eu mando descer um anjo agora, ordeno, desce milhões de anjos com ele, e o mundo vai ver ele ser gerado fora de um ventre. Mas não foi assim que aconteceu. Foi totalmente diferente. Deus usou o ventre de Maria para que Jesus fosse gerado, porque havia um propósito sobre isso. Hoje aqui neste lugar, pode se pé, Daniele. Agora você e o Bruno fica sentado. Pode de pé, fica de pé, por favor. Daniele foi usada por Deus. Glória a Jesus, aleluia. Deus deu ordem, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Você começou a gerar Davi, a lavaste de canto de calavassúria. Pela autoridade que Deus tem, poderia ter mandado ele sem você gerar ele. Mas Deus diz assim: você vai gerar ele, porque ele é escolhido meu. A lavaste de canto, terra de calavassúria. E não há uma gestação nessa terra que eu não permita ou que eu não queira. E a do Davi não é diferente. Eu quero ele, eu amo ele, e o Espírito Santo vai cuidar dele. Em nome de Jesus. Que lindo que Deus fez. Deus colocou as mãos sobre o ventre da Daniele e disse: aqui ninguém toca, não vai cair de escada, alavaste pecando terra de calavassúria, não vai comer comidas oferecidas, oferendas a demônio, não vai mal algum chegar na tenda dela. Aqui não há maldições hereditárias, aqui há poder sendo gerado dentro do ventre de Daniel. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está no negócio. O pai pode ser feio, a mãe feia, que não é o caso aqui, que eu casar comigo. Agora eu vou brincar um pouquinho. Que nasce bonito. Pode continuar de pé. Nasce bonito. O que te faz ser bonito? É quando o Espírito Santo de Deus brilha em você. Pode estar morando em uma tapera, que não é o caso do casal também, glória a Jesus, aleluia. Mas quando Deus gera, pode nascer em um coxo transformado em manjedoura, que vai gerar bênção, prosperidade nessa terra. Quando o Espírito de Deus quer, meu irmão, nós vemos homens que nasceram há 40 anos atrás, lá aqui na favela, sobe no altar e diz assim: hoje, meu Deus, me colocou como empresário nessa terra. Hoje, meu Deus, me colocou como pastor nessa terra. Eu fui gerado em um ventre macumbeiro, mas hoje eu profetizo o nome de Deus nessa terra. Todas as crianças que nasciam de você e eu somos gerados do Espírito de Deus como Davi. Toque de pé, Bruno. Você está muito tranquilo. Rapaz, lindo demais o casal. É com ele, né? Glória a Jesus, Luiz. Bruno, você é o cabeça. José não entendeu porque o negócio era mais difícil que o seu. Acho que eu também não entenderia, não. Eu ia falar que a Jaqueline tinha problema. Mas o negócio está um pouquinho diferente. Mas o que Deus fez, José, entendendo nesse versículo aqui, é o que eu vou fazer você entender agora. A lavaste, pecando até de calavassúria. Deus poderia falar com José assim: eu não preciso de você, eu não quero você,
Não importa se você aceita ela grávida ou não. Eu não quero nem saber se você gostou. Deus está gerando Jesus vida do ventre dela. Eu estou nem aí para você, José. Você vai morrer ferreiro. Você vai morrer, você vai morrer carpinteiro, com a madeira na cabeça se eu quiser. Mas eu preciso de você para ser o cabeça deste lar. O meu filho unigênito não vai ficar nenhum lar desgovernado. Eu quero você para ser o cabeça dele. Você vai ensinar ele a mexer nas madeiras. Você vai ensinar ele a ter uma profissão de carpinteiro. A lavaste de canto, de lava subia. E nesta noite, a presença especial de Deus está fluente neste lugar. Eu digo para você, Bruno, com toda a autoridade. Deus te deu autoridade para ser cabeça. E a autoridade também para ser um grande esposo e um grande pai desta criança. Eu te digo nesta noite, não se preocupa. Alaste canto, terra de calava súbia. Ele, alaste canto, com a profissão dele. Não se preocupe porque ele vai comer amanhã, porque está tudo sendo preparado por Deus. Só se preocupe, Bruno, em criar ele no caminho que você deve andar. José, alastecando terra de calavaçúbia, ele alastecando terra de manerrari, tanto que conhecia o poder de Deus e tanto que queria Deus. Quando os pastores chegou para visitar Jesus e já estava esperando, ele sabia que Deus ia mandar alguém para visitar. Eita glória! Se coloque de pé comigo, igreja, em nome de Jesus. Alastecando terra de calavaçúbia. Eu vou profetizar algo para vocês. Eu chego um pouco para cá. Glória a Deus. Davi nunca vai colocar bebida alcoólica na boca. Aleluia. Nunca vai ter uma ressaca na vida dele, bebida alcoólica. Alavaste de canto de calavaçúbia. Davi nunca vai colocar um cigarro na boca de nada. Jesus. Profetizando o Espírito Santo de Deus neste momento que gerou ele. Alavaste de canto terra de calavaçúbia. Davi não vai conhecer a esbórnia deste mundo. Davi foi gerado para poder estar na presença de Deus. Aleluia. E é na presença de Deus que ele vai crescer. E é na presença de Deus que ele vai ser recolhido na velhice dele. Porque Deus hoje está determinando nesta terra que Davi seja um profeta. Porque ele foi gerado. Aleluias. Alaste de canto, terra de calavaçúbia. Ele, alaste de canto, terra de manerrari, pelo poder do Espírito Santo. E quem é gerado, Bruna e Daniel, pelo poder do Espírito Santo, já nasce profetizando. Aleluia! Já nasce assim. Eu creio, eu profetizo o Deus dos meus pais nessa terra. Aleluia! É aí, é por aí. Quem é o Deus dos pais dele? Quem é o Deus dos pais dele? Glória a Deus! Terra de calavaçúbia é Jesus de Nazaré. Não é Mamon, não é Zé Pilinta, não é Tranca-Rua, não é Pombagira, é General Jiré, é Deus, Leão da tribo de Judá. Esse é o Deus dos pais de Davi. Terra de calavaçúbia, ele galaste de canto de manerrari. Coloque a mão no seu coração, igreja. Já aproveitando essa apresentação, vou profetizar a bênção para você. É o que eu desejo que eu vou Vem, vem, pastor, né, Marcão? Cadê o Augusto Sarau? Augusto saiu de... Você esqueceu, né? Eu tinha esquecido uma grande bênção, eu quis lembrar. Já contei para todo mundo a bênção dele. Presta atenção. Se o seu pai te amaldiçoou, através da vida de Davi que agora, e de Bruno Daniel, vai ser quebrada essa maldição na tua vida. Em nome de Jesus. A rejeição que você sofreu de um pequeno, Davi não vai sofrer não, você também não vai sofrer mais. Pode ter, eles têm 10 filhos, eu não sei se para querer, é quanto sério. Não pega mais um desse, os dois, né? Pega mais um, tem 4. Deus tem tantos lá para dar, né? Um monte, né? A Leona quer mais um, né? Não vai ter mais um. Mais um, né? Mais um. Não sei, né? Estou profetizando bênção. Meu filho é bênção. Pega nas suas mãos aí, mão dele. Davi vai hoje profetizar conosco. Ele veio direto do céu, tá fresquinho do céu, acabou de chegar de lá. Alavaste, decante de calavaçúbia. Vai profetizar com você que agora, se nascer mais um irmão do Davi, ele vai continuar sendo querido. Não vai ter preferência de irmão. Você que teus pais têm preferência de irmão, acabou. Porque Jesus disse assim: Ele te ama. Ele te ama. Alavaste, decante de calavaçúbia. Ele te ama. Tem filho único aí? Filho único, que é só você? Eita glória, hein? Apoiou sozinho. Não dividiu com ninguém a sua. Amém?
Vamos orar por vocês. Senhor, orando pela igreja primeiramente, porque essa mesma igreja, com o coração cheio de bênção, vai estar erguendo as mãos para o altar agora, abençoando Davi, Daniel e Bruno. Então, Deus, eu profetizo para a igreja em primeiro lugar, e digo, Deus, que toda maldição hereditária não permite, e nem pode ser permitida, alavaste decante de calavassúbia, que cai por terra todo desejo, meu Pai, maligno, e que essa igreja venha ser honrada nesta noite, que todo mal, meu Deus, que veio assolar sobre este filho, esta filha, venha ser eliminado agora, em nome de Jesus, amém? Erga as tuas mãos para cá agora. Pastora, cadê a pastora? Pastora Gigi, o culto. Vem cá, pastor, me ajudar, não pega neném. Eu tive 4 bebês, não peguei. Me ajuda aqui, pastor Cleiton. Eu não pego neném recém-nascido, tenho medo de quebrar. Vamos. Eu tive 4, não peguei nenhum. Todos eles estão em pezinho, tá? Não quebrou nenhum. Se tiver que quebrar, Deus quebra depois. Menos o pastor. Vamos orar, pastor Cleiton. Senhor, está aqui meu pai, o Davi. Deus, que honra de apresentar esta criança. Alavaste decante de calavassúbia. É uma honra sobrenatural, porque eu tenho certeza o meu corpo vai estar na sepultura, mas Davi com meus filhos, meus netos, netos do pastor Cleiton, pastora Jaqueline, netos de Bruno, vai estar sendo pastoreado por Davi. Alavaste decante, terra de calavassúbia. Estamos aqui nessa noite apresentamos não o sucessor, mas estamos apresentando o futuro pastor nesta terra. E Deus, mesmo que o mundo esteja não crendo, mesmo que o amor de muitos esteja esfriando, mas Davi vai proclamar o teu nome no deserto e dizer: Deus existe, está aqui, porque eu fui apresentado a ele neném e sei que ele é bom para mim. Profetizo meu Pai bênção para Daniel e para Bruno, que eles permaneçam em teus caminhos, não venham desviar jamais, porque quando eles der exemplo, Davi vai acolher este exemplo e vai levar para a vida dele inteira. Deus, tome posse essa vitória, ela é sua. Foi o Senhor que fez o narizinho, o ouvido, o cabelo, os olhos, todo o intestino, o pezinho, a mãozinha, os dedinhos, foi tudo desenhado pelo Senhor. Alaste decanto, terra de calavassúbia, e o coraçãozinho dele, o Senhor desenhou de uma forma tão especial, que só cabe o Senhor dentro. O Senhor está dentro do coração dele, e ele vai servir ao Senhor em espírito e verdade. Amém e amém. Como ministro do Senhor, eu apresento Davi ao Senhor esta noite e declaro vitória para esta família em nome de Jesus. Amém? Está apresentado em nome de Jesus.